Bom dia a todos e a todas. Eu sou Vera Rocha, presidente do Sinapro Bahia e CEO da Rocha Comunicação. Estamos aqui na 20ª edição da live Tamo Junto, do Sinapro Bahia. E hoje nós vamos tratar de um tema que até agora não falamos sobre ele em nenhuma das nossas lives, que é o live marketing, tema muito importante. Esse é um segmento que realiza cerca de 600 mil eventos por ano no Brasil. Dizem que a cada real investido diretamente em eventos, gera mais de 30 reais de movimentação econômica, ou seja, a cada R$1, 30 reais, é um retorno 30% a mais. Mas quem vai nos falar desse assunto com muita propriedade, que já verificamos, é um profissional extremamente competente, informado, com uma visão muito ampla, universal no live marketing, é o nosso convidado Marcos Rosenthal, vice-presidente regional da Associação de Marketing Promocional, a AMPRO, que tem acompanhado agências de todo o Brasil e vai compartilhar conosco uma visão mais ampla do panorama desse mercado durante a pandemia, pós-pandemia, pensando também no futuro. Antes de chamá-lo ou chamando, já vou apresentando o currículo dele. Formado em arquitetura em 2002, Marcos iniciou a sua jornada como empresário. Bom dia, Marcos. Bom dia, Vera, tudo bem? Vida por luxo é esse galã aí que vocês estão vendo, não fosse para com isso. tudo que Para ele com isso, dona Vera. Que história é essa? Né? Eu vou me ajeitar aqui um pouquinho, peraí. Vá se ajeitando enquanto eu vou te apresentando, tá bom? Então tá bom, perfeito. Eu tô de lado, tem que botar reto, né? Peraí. Você tem que ficar invertido. Isso. Vamos lá. No quadro de fundo. E olha apenas esse telefone. Ao fundar a empresa Arquitual, especializada em arquitetura promocional. Arquitetos gostam muito dessa área de comunicação. Eu também tenho um filho arquiteto que gosta muito. Durante uma década, foi responsável pela criação e execução de eventos para os principais players do segmento de óleo e gás em mais de 20 países. Eu não disse que o cara é internacional? Comecei dizendo isso, né? No ano de 2011, ele promoveu a fusão da Arquitual com a agência V mais Z. É assim? E surgiu a VZA, uma agência de live marketing com a carteira de clientes importantíssimos, como, por exemplo, a L'Oréal, a Vale, a Petrobras e a U. Em 2014, ele liderou a compra da empresa Expo Mídia, a agência com mais de 20 anos no mercado e uma carteira com clientes como a BR Distribuidora, Embratel e Globo, entre outros. A VZA Expo Mídia ganhou relevância e se tornou uma das principais agências de live marketing do Rio de Janeiro. Não é por acaso que ele está onde está hoje, né? Com o crescimento da empresa, fincou sua bandeira em São Paulo, com a sede nos Jardins, no ano de 2015. A Ampro teve um papel importante nesse momento. Participou ativamente de grupos de trabalho e atualmente Marcos exerce atualmente o papel de vice-presidente regional da Ampro. Isso? No final de 2017, comprou a agência 03, especializada em projetos proprietários, e, na época, com ativos como o Festival Vila Mix, do Rio de Janeiro, o Mundial de Surf, Rio Pro e Corrida de Rua Angry Birds.
A 03 foi incorporada ao grupo da VZA Expo Mídia e virou V3A. Então, é uma mega empresa, não é isso? Não é uma mega empresa, é uma sopa de letrinhas. É mais... Uma sopa de letrinhas bem gordas. Bom, é isso. como diretor executivo da V3A, liderou projetos importantes, desde o lançamento de submarinos, não é para qualquer um, até Arena Duas Rodas em Interlagos. Mais recentemente, voltou da Antártida, Ave Maria, onde eu gostaria de ter ido, onde lançou a nova estação brasileira Comandante Ferraz. E pelos feitos para o Brasil, a Marinha Brasileira o condecorou com a medalha Amigos da Marinha. Teve essa também, né? Teve. A gente começou esse ano, 2020, começou para a gente num verdadeiro isolamento social. Né? A gente fez a primeira ativação de live marketing no continente gelado. Então, a gente conseguiu contribuir aí para o Brasil nessa missão. E essa foi uma experiência desafiadora, viu? Totalmente. Essa depois vale um bate-papo só para falar sobre isso. Você vai falar sobre isso. Bom, durante quase 20 anos no mercado de live marketing, acumulou muitos prêmios, como Empresa do Ano no Prêmio Colunista, muitos Globos Awards da Ampro e vários jacarés do Prêmio Caio Alcântara Machado. Eu vou pedir ao Marcos que ele faça as saudações dele aos nossos espectadores dessa live, que já viram que vão falar com alguém muito qualificado para tratar do tema. Vá lá, Marcos. Vera, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui sobre o live marketing, né? Acho que essa é a nossa 21ª encontro que o Sinapro Bahia está fazendo nessa rodada de bate-papos. Acredito que tenha sido a primeira com a oportunidade da gente estar falando sobre o live marketing e eu acho que vai ser de extrema relevância para esse público também entender um pouquinho esse canal que gera tanta a nossa economia. Então, queria agradecer em particular pelo convite a todo mundo que está assistindo e vamos dar início aí para não atrapalhar o seu meio de campo. Tá certo, vamos lá. Marcos, como diz o título dessa live, a gente quer começar com a provocação, que é o tema da própria live, né? O live marketing continua vivo porque live, né, de vida e vivo também como presencial, como é isso? Você começou pelo final, né? Essa é uma provocação. Você faz um trailerzinho aí pra gente. Essa é uma provocação com uma resposta fácil de responder. É claro que sim. Então, esse é o primeiro. Mas a gente foi parar literalmente no hospital, né? O live marketing, ele foi, quando eu brinco falando que o live marketing foi parar no hospital, porque isso é uma verdade. Nós da V3A, eu cheguei a comentar com você o processo de reinvenção do live marketing, não como ativação de marca, e sim como essência, como entendimento das suas ferramentas e da sua capacidade. Então, um exemplo claro dessa transformação foi que a própria V3A, né, a agência que eu faço parte, entendeu esse momento de pandemia e se reinventou para a iniciativa privada, para a Redditor, e construiu com as técnicas construtivas que nós estamos acostumados a construir, shows, espetáculos, eventos, convenções. Esse ano a gente construiu hospitais de campanha. Então a gente construiu 2 hospitais. Muito bacana isso. Foi um trabalho incrível, que inclusive aqui no Rio de Janeiro foi muito polêmico, porque tiveram grandes escândalos com relação aos hospitais de rede pública, né, das concorrências. E a gente tem muito orgulho. Que não entregavam, não é? Não entregavam, não acabavam e nem iam entregar, porque não tinham nenhum entendimento do que estavam fazendo. Né? A gente entendeu rapidamente o desafio, se especializou nisso e conseguiu em 16 dias, por exemplo, entregar 8.000 metros quadrados num primeiro hospital.
e depois, em mais quase 20 dias, entregou mais um segundo hospital. Então, é um pouco disso, assim, o live marketing ele vai continuar vivo porque a gente continua se reinventando. Voltando para as atividades do live marketing, nós temos muitas atividades, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho nessa live, um pouco mais sobre cada atividade delas, mas vocês vão entender um pouquinho que umas sofreram mais do que as outras. Então, acho que esse é um ponto central. É exatamente a minha segunda pergunta para você. Qual foi o setor? Porque as pessoas, às vezes, elas têm uma visão redutora. Elas não sabem toda a amplitude que tem o live marketing, mas qual foi o setor do live marketing que se manteve atuante na pandemia, que a gente sabe que existiram setores que se mantiveram atuantes, e qual foi o setor mais impactado negativamente? Bom, vou começar pelo impactado. O impactado, sem dúvida nenhuma, foi eventos presenciais, né? Você imaginar que no momento de pandemia, onde o isolamento social e o lockdown faz parte de uma realidade e aglomerar pessoas é proibido, então é proibido exercer a nossa atividade. Então, eventos presidenciais, sem dúvida nenhuma, foi assim um grande trauma. Agora, nós temos muito... Amargou um grande prejuízo, né? Amargou um grande prejuízo e vai alavancar esse prejuízo para toda uma cadeia produtiva, né? Sem dúvida. Agora, temos uma série de outras atividades dentro do live marketing que continuaram, que já eram muito presentes. As pessoas elas confundem um pouco. O digital, por exemplo, ele faz parte da nossa atividade já por essência, né? Reverberar as ativações faz parte da nossa atividade. Só que ele ganhou uma importância diferenciada num momento como esse, né? Um momento onde você precisava amplificar e fisicamente a gente não perdeu o nosso ponto de contato. O digital, por exemplo, foi uma atividade fundamental que ajudou muitas agências de live marketing, por exemplo, a passarem por esse momento. Agora, promoções também aconteceram no decorrer das aberturas. Promoções nos PDVs, né? Que ficaram Sim, você imagina que num primeiro momento menos, mas logo na sequência, com a abertura dos shoppings, com a abertura das lojas, com a abertura do comércio, volta uma importante missão de ativar o ponto de venda. Então, as promoções agora, as promoções e o brand experience, né, as ativações de marca, elas aconteceram de maneira digital também, né? A gente vê assim ativações, por exemplo, o Tomorrowland esse ano teve a sua versão digital e as marcas fizeram as suas ativações também de maneira digital. Você vê a Ambev, por exemplo, se posicionando de maneira digital lá com uma das cervejarias alemã dele, a Pex, né? Então, muita coisa aconteceu saindo dos eventos presenciais. Marcos, nós já temos aqui um grande número de espectadores. Eu queria pedir licença a você só para fazer uma breve saudação e agradecer a audiência. A Fábio Patativa, Bai Silver, Flávia Costa Pinto, Luciana da Arte Capital, Murilo Amorim, Rui da RCM Comunicação. Esse pessoal é de Itabuna, Ilhéus, de outra região. PHD Bahia, Frésia Surf Class, Janine Barbosa 21, Moria Tecnologia, Flávia BS 20, Rafael Veloso, Agência Click Slim, Arnaldo Lessa, Elson Júnior, Caroline Lemos, Aline Lisboa 8, Laura Passos, Maravilha. É o Bradock. Bradock é um mau elemento que eu conheço. Eu queria mandar um abraço para ele. Abraço, Bradock. Bradock. Então, esse já é uma parte dos nossos espectadores. Obrigado. Então, aqui Obrigado a todo mundo aí que está participando. ao que você está nos
revelando aqui. Então, uma coisa que eu queria te perguntar, você falou aí, é que quando atinge o evento, não atinge apenas o evento, atinge a cadeia. E, às vezes, as pessoas não têm consciência de tudo que é gerado pelo evento, hotel, bebida, sei lá, uma série de outras coisas. E a falta de agentes presenciais, qual é essa cadeia que ela afetou? Explica aí para a gente, todo mundo que tem envolvido nessa cadeia, que é muito grande. De fato, essa cadeia ela é muito pouco percebida, né? Isso, Inclusive, exatamente. um dos nossos grandes desafios é um desafio de conscientização. Porque Isso. as pessoas confundem um pouco a atividade de live marketing e não conseguem tangibilizar o efeito prático e a importância na economia. Se você entender que, de maneira nacional, nesse setor, a gente, de maneira direta e indireta, a gente emprega 25 milhões de pessoas. 25 milhões de pessoas? Milhões. A gente começa a respeitar essa economia de uma maneira diferente, né? Se você entender que a gente está falando de uma economia que gira 930 e poucos, acho que, se eu não me engano, 933 bilhões de reais no Brasil, alguma coisa próxima de 14% do nosso PIB nacional. Então, a gente... Importantíssimo. Então, o impacto que a gente tem hoje econômico é esse, né? Isso é mal comparado com aquele avião que voou vazio, né? O avião que voou vazio, aquele espaço foi perdido. Então, assim, essa economia e essa massa crítica de geração de emprego e renda, ela foi perdida. Então, é um impacto econômico tremendo e precisa ser um pouco mais sensível, principalmente às nossas autoridades. E aí sim um papel importante, inclusive nessa live que a gente está fazendo, né? De comunicar. O trabalho de comunicação ele vem com essa responsabilidade. Muito bom. E você tem como mensurar o tamanho dessa perda em termos quantitativos? Acabei de falar. Você imaginar que o valor da perda? Não, quantitativo. Se eu for pegar o ano de 2019, se eu entender que eu vou perder um ano, o ano de 2019 foi de 930 bilhões de reais. 930 bilhões de reais, obviamente, em cima de uma cadeia produtiva. Quando eu coloco cadeia produtiva, eu estou falando toda uma economia gerada ao turismo, né? O turismo de negócios, o turismo de entretenimento, toda essa relação complexa que interliga o live marketing. Então, de uma maneira tangível, a gente, de fato, está afetando em 14% do nosso PIB. Certo. E o que ficou, as promoções que continuaram, como elas continuaram e como elas estão continuando nesse momento? A gente fala que é um momento de transição, na verdade, né? Porque a gente sabe que não está naquela crise máxima do Covid, mas também a gente não pode dizer que a gente saiu totalmente do Covid, né? Porque aí a gente ainda tem processos diferentes de estado para estado. O Brasil é um país continental, então o que se passa no Rio e São Paulo não é o que está se passando no Ceará, que já estava muito bem e agora está voltando uma onda mais assim, né? Nós aqui na Bahia ainda não nos livramos diretamente. Rio e São Paulo já estão abrindo alguns eventos, não é isso? Já tem eventos programados, a gente aqui ainda não tem. Então, como é que essas promoções existiram? Ou qualquer outro tipo de evento que eu não sei. Olha, cada dia é um dia, né? A gente está vivendo uma realidade muito atípica. Eu acho que você colocou muito bem, Vera. O Brasil é muito grande, né? Muito grande e muito complexo. A gente está falando de cultura,
a gente está falando de economia, a gente está falando de quase línguas. Então é uma coisa assim, uma metodologia singular para cada estado. A gente aqui no Rio, se a gente for tentar entender se somos tão importantes assim, por que ficamos na 6ª fase de abertura? Esse é um primeiro ponto, né? Tiveram muitas fases de abertura onde a gente abriu o comércio, a gente abriu o shopping, a gente abriu os clubes os cinemas. Os cinemas. E efetivamente, por que eventos, e o próprio live marketing, mas eventos que conseguem ter um controle muito direto em cima de acessos, em cima de fluxos, em cima, né, de pessoas, o que difere, de fato, eventos de um shopping, por exemplo, né? A gente coloca esse exemplo muito nas nossas lives, porque é importante sensibilizar os comitês científicos desses estados, dessas cidades, né? Para cada estado, a gente precisa ter um trabalho de protocolo. Então, assim, todas as associações, a gente conseguiu fazer um trabalho fantástico e se juntar e montar esses protocolos. E a gente foi apresentando para todos os governos, mas a gente encontra governos completamente descolados de outros. Então não existe, é tão heterogêneo esse processo, que foi como você falou, o Ceará estava numa curva boa e foi para uma curva, o Sul estava assim também. Minas Gerais, por exemplo, que estava dando um baile, não conseguiu liberar os seus eventos até hoje e não tem nenhuma perspectiva de liberar em Belo Horizonte. Não tem nenhuma. Então, assim, Rio de Janeiro conseguiu um convencimento em cima de taxas de ocupação, em cima de controles e protocolos. São Paulo agora, em cima de quantitativos, né, vai ter um número máximo de público. Então, assim, esses ajustes, eles são muito heterogêneos e eles vão estar oscilando dentro dos estados. As promoções, voltar para o início da sua pergunta, elas ainda sofrem muito com isso, né? Você imagina que uma marca quer fazer uma campanha nacional. Imagina. E aí ela fica muito perdida. Como é que ela faz hoje em dia? Ela ainda vai voltar para a ferramenta digital, que por enquanto é a maneira mais segura para essas marcas fazerem seus posicionamentos. Então, a gente vê as marcas se posicionando de maneira digital muito forte, né? Na medida do possível, mas os posicionamentos físicos ainda com muita cautela. Sim. Mas eu gosto muito da posição de vocês, da Ampro, quando vocês dizem, eu li declarações do presidente executivo, Alex Pagliarini, que ele diz: nós não somos negacionistas, nós não estamos aqui para dizer que é para desconhecer a pandemia e não tomar cuidado com os protocolos. Não, nós vamos cuidar dos protocolos, mas a gente não pode esquecer a necessidade de ativar a economia, porque a economia precisa voltar a rodar para a sobrevivência de todos nós, né? Para o desenvolvimento do país. E aí você acha que esses eventos que eles vão voltando, eles vão voltar nesse esquema de público limitado, tipo, exemplo, 40% do público, que né, alguns lugares estão determinando, ou vai existir eventos mistos? Quando a gente conversou, você falou que você participou de um evento que a sua participação foi digital, não é isso? Perfeito. Enquanto outra parte do evento era presencial. Como é que está se articulando essas duas faces, né, do presencial junto com o digital para driblar o coronavírus, né, que é o nosso inimigo maior? Perfeito. Quando eu falei com você, essa questão dos eventos híbridos, né, eles ainda não são nada diferente do que fazíamos no passado. De novo, né, antes da pandemia, a gente sentava e participava, quantos e quantos palestrantes apareciam de maneira remota. É claro que muito menos
E agora a gente tem esse tsunami de informação e conteúdo de maneira digital. Eu mesmo participei, fui convidado a ser palestrante recentemente no evento da Miss, que é um evento do setor, e todo mundo tinha público, né? Tinha um evento com palestrantes presenciais, e eu, por exemplo, estava em Búzios, né? E tive a minha participação. Rapaz, você estava em Búzios, curtindo, pois é, hein? isso é um capítulo à parte aí dessa história. E aí... Tô vendo, tô vendo. Vai para E aí... Márcia, vai para Búzios. Olha só, a gente tem Live que tentar esfriar um pouquinho a cabeça. Eu sou pai de 3 meninas, elas estavam subindo pelas paredes. E elas estavam sem aula, exatamente por esse desentendimento político sobre o que fazer com a escola. A escola abre, a escola fecha. Essa mesma questão acontece nos nossos eventos. Então, assim, essa indefinição e esse conflito das decisões públicas colocaram a gente nessa situação. Então, os eventos híbridos, só para voltar, eles já aconteciam. Hoje são a maneira mais eficiente e mais segura de conseguir ter o seu público com controle, ter um participante que eventualmente a gente tem que respeitar, que não vai poder estar presente. Então, esse é um modelo que a gente vem utilizando com muita velocidade, muita pressão. Agora, aquilo que a gente falou, os estados eles estão se comportando de maneira individuais. Então, para cada estado, por enquanto, respeitar as decisões de abertura. Então, as fases, as cores, né? Cada um tem sua cor, cada um tem sua fase. E o fato é que a gente tem, e aí é importante colocar aqui, a gente tem sim uma morosidade muito grande de um entendimento do nosso setor e de um entendimento de confiança para a gente conseguir exercer a nossa atividade. Então, não tem diferença. Eu não sei como é que está aí na Bahia, mas aqui no Rio de Janeiro as praias estão lotadas, os restaurantes estão lotados, as pessoas estão num nível de desrespeito brutal, e os eventos são o contrário disso tudo. Os eventos eles conseguem trazer exatamente o controle de uma área controlada, de uma área limitada e finita, de uns acessos, de entradas e saídas, e circulações. Então, assim, foi difícil conseguir convencer os comitês científicos disso tudo, mas agora somente a gente está conseguindo entrar nos processos de abertura. Então, os eventos já estão acontecendo, nós mesmos da V3A já fizemos alguns por aqui. Agora, eu viajei recentemente para Fortaleza e por uma necessidade absolutamente fundamental, porque era uma questão de saúde familiar, mas eu encontrei um depoimento assim, das pessoas em relação ao digital, o evento unicamente digital, muito negativo. As pessoas, mães de famílias e tudo, consideravam como um ano perdido. Tinha uma delas, que inclusive a filha vai fazer o vestibular no final do ano, né? Que passou para janeiro de medicina, e ela considera que não tem a menor chance pela maneira que foi o estudo, né, pelo digital. Além desses comentários, por exemplo, eu me inscrevi num evento, não tenho vergonha de dizer, o Global Retail Show sobre shopping centers e não sei o quê. Eu não consegui, Marcos, eu não consegui passar do segundo dia. Era o dia inteiro de palestras unicamente digital, uma coisa absolutamente chata, né? E a gente vê que até renomados eventos como o Festival de Cannes, né? Que tem um público cativo, tem até os viciados, como nosso amigo Alex Pagliarini, que aquilo ali é um cadeira cativa, né? Que não conseguiram manter a audiência online. Ele mesmo me confessou, eu não aguentei, é demais. Então, não é simples fazer um evento grande, meramente virtual. Por quê? Olha, eu acho que tem alguns pontos para a gente abordar aqui. O primeiro
que hoje em dia já não é simples prender a atenção de cada um. Então, antes dos eventos digitais e dos eventos virtuais, já é difícil conseguir manter um nível de atenção e o foco num evento presencial. Você imagina que num evento presencial a gente coloca, vou botar aí, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Como é que a gente controla aqueles grupos de família de WhatsApp, né? Como é que a gente controla um foco? Então a gente precisa ser muito criativo, ter muita atratividade, muita inovação para conseguir prender a atenção dessa turma já de maneira presencial. Esse é o primeiro ponto. Né? Hoje em dia a gente tem eu tenho um sócio que fala muito sobre isso, né? Um sócio que é nosso diretor de criação, o Léo Martinez, que ele fala que a missão dele, de fato, é conseguir segurar esse público. Porque esse público hoje em dia tem esse capetinha na mão, que são esses smartphones, que, cara, é um desvio de foco enorme. Então, esse já é um primeiro ponto. Então, já começamos com uma ferramenta difícil de maneira presencial. Agora, vamos dificultar mais. Vamos jogar isso de maneira digital, remota. Se estivéssemos assistindo o Festival de Cannes dentro dos nossos escritórios de maneira remota, já seria um massacre. Por quê? Porque é cansativo. Você fica sentado, né, naquela mesma posição, olhando para uma tela, aquele negócio começa a entrar como mantra. Então, se também não tiver alguma coisa muito interessante, a chance de você desviar é enorme. Só que ainda é pior. Hoje em dia, a gente não está assistindo de maneira remota nos nossos escritórios. A gente está, além dos nossos escritórios, nas nossas casas. E aí sim, nas nossas casas, no nosso home office, as coisas que acontecem. O meu cachorro delinquente ainda não passou por aqui. Mas eu tenho um aqui que é um capeta. Então, assim, ele entra nas nossas lives. E três filhas. 3 meninas, uma de 9, uma de 7, uma de 4. Então, elas são uma delícia. O cachorro é que dá trabalho. Então, você imagina que a nossa atenção dentro das nossas casas, né? O cheiro de comida, são os barulhos, são os desvios. E aí sim, a missão de você conseguir fazer um evento grande, parrudo, como o próprio Festival de Cannes, começa a ficar muito difícil de você ter uma boa experiência. O próprio Alexis, que é um aficionado por Cannes, né? Ele deu uma entrevista recentemente no Propmark. O Propmark é um veículo muito importante do setor, que ele descreve a frustração dele e ele coloca, eu esqueci o termo que ele coloca que é o medo. Ele abandonou o medo de perder o conteúdo, porque a gente fica com essa fissura de querer pegar tudo, de querer absorver tudo, e é muita informação. E aí ele coloca assim, falou, olha, eu cansei, e eu inclusive perdi esse medo dessa obrigação de eu ter que absorver absolutamente tudo. Então, assim, é difícil mesmo, precisamos cada vez mais ser criativos e entender que esse momento é um momento de exceção. Não tem a menor condição disso ser muito assertivo e nem ser de longo prazo nesse caminho. Você tirou toda a minha culpabilidade, viu? Porque eu me senti tão culpada de pagar a inscrição e não consegui acompanhar. Não, eu assisti um recentemente. Eu assisti um recentemente também da XP. Recentemente não, já tem uns meses, que é um evento muito grande que a XP, Fundo de Investimentos, ela faz fisicamente. No passado, eu nem lembro mais, mas para mais de 10 mil, 20 mil pessoas. E esse ano, pessoas cadastradas deram mais de 1 milhão de pessoas. Então, você imagina a complexidade e a responsabilidade de você falar com 1 milhão de pessoas inscritas, e mesmo assim, muito difícil. Né? Não é trivial. Com certeza. Me diga uma coisa, e esse grande evento de Natal vai ser como, hein?
Esse evento de onde de Natal? De todo o Brasil inteiro comemora o Natal. Eu Somos um tô, eu país tô querendo saber. majoritariamente cristão, católico, e aí... Ó, eu, como um bom judeu, sempre também fico botando o Natal junto com o Hanukkah, né? Mas Ah, o, mas o, é o seguinte, a gente está com, novamente, esses próximos passos, é aquilo que a gente falou, cada dia é um dia, cada estado é um estado e cada cidade é uma cidade. Então, é, o Brasil ainda está sofrendo muito com tudo isso. A gente está vendo o nosso Réveillon, que é a nossa festa, que dá aquele refresh, né? Aquela aquele relaxada escândalo de lindo no Rio, não para a é? gente conseguir renovar e recarregar as baterias para um ano novo. O Réveillon tá em análise, né? Em cada estado, como é que vai ser. Vamos fazer uma transmissão de conteúdo? Não. Vamos fazer presencialmente, com isolamento? Não. Então, respostas como essa, Carnaval, a maior festa, é a festa mais bonita do Brasil, o nosso Carnaval, já se colocando você aí na Bahia, sabe todas as respostas, aí eu que te Já pergunto, eu vou jogar disseram para que aí, não vai como é ter que anda o nosso na Bahia. Carnaval na Bahia? Não tem. Não tem, Então, não tem como ter. O carnaval na Bahia é aglomeração absurda. E aí, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda ao nosso negócio, Vera. É pois é. exatamente assim. Mas você. Aí eu quero cumprimentar outros espectadores aqui, agradecer a audiência. A Maria Luísa Gouveia, Felipe Tapioca, Américo STS, Sanqueiroz, Renata Sussman, Makes da Marjorie, né? Luma Sandri, Bruno KVG, Bruno Vale, do Rio de Janeiro, viu? Rafael Freasa e Baio Terra Nova, e Laila Romano. Queria Entre os mandar um nossos. beijo para todo mundo também. Conheço, no mínimo, metade dessa turma. Um beijo para todo mundo. Agradecer a audiência deles. Você viveu grandes experiências inovadoras. Essa da Antártida aí vai entrar, você tem que ainda escrever um livro para a gente Sem sobre dúvida. isso. Não é? Para registrar, e você deve ter 1000 imagens bonitas também para publicar, né? Fala para a gente como foi essa tua experiência assim, tão inusitada. Você esperava isso? Você aprontou e deixou todo mundo surpreso? Levou a mulher ou foi sozinho? Assustou Você a está me, família? Será que ele você tá me, volta? Como você tá me é? complicando, Vera. Você está me complicando nessa Estou me live. complicando. Tá Essa foi uma experiência singular, né? Eu tive o privilégio de dividir ela com um irmão meu, Alexandre, que é um sócio e um irmão que eu tenho, Alexandre Moreira. A gente aqui no Rio e aqui na V3A, a gente trabalha muito. Você falou um pouquinho no início da nossa abertura para a ICN, Itaguaí Construções Navais, e a gente lança muitos submarinos, teve a oportunidade de ter lançado submarinos para eles, e a gente então tem um convívio com a Marinha do Brasil muito Bacana, perto, né? bacana. E esse projeto ele nasceu dentro de um outro evento nosso, que talvez você já deva ter ouvido falar, chamado Rio to Sea. O Rio to Sea, ele hoje, nós somos a produtora desse evento, e nós montamos o maior evento da indústria criativa da América Latina. E a gente estava dentro desse evento, literalmente a 40 graus, e tinha lá uma ativação de marketing da Oi Telecomunicações. Essa ativação contava a história da Oi no ambiente antártico. A Oi... Oi, Bela. E aí a gente entrou nessa ativação e lá dentro estava muito gelado,
E a gente começou a conhecer a história da Marinha na Antártica, que acho que quase ninguém conhece, na verdade, quase ninguém conhece Antártica. E as pessoas ainda perguntam, é Antártica ou Antártida? Né? Antártica é cerveja, Antártida é o que vale. Então, e os dois estão certos, o continente é Antártico. E dava um trava-língua, assim, aquela sensação de estar falando errado. E lá dentro a gente entendeu que existia uma oportunidade de fazer o que a gente faz já para os submarinos e para a Marinha do Brasil, para esse momento, que era um momento muito histórico e muito relevante para o nosso país, que é a inauguração da nova estação de pesquisa Comandante Ferraz, que pegou fogo. A antiga pegou fogo, inclusive foi um incêndio que matou, pessoas faleceram nesse incêndio, então tinha muita emoção envolvida nisso. Foi feito um projeto de arquitetura fantástico em concurso público e um projeto inovador de um escritório de Curitiba. E a gente, então, se candidatou de uma maneira proativa de lançar essa história, de contar essa história para o Brasil. E foi fantástico, um trabalho que começou no meio do ano passado. Você imagina que a gente foi para lá fazer uma visita técnica para ver se as coisas iam funcionar, né? No extremo frio, como é que a gente vai saber se uma tela de LED vai funcionar, se um equipamento de som vai funcionar? Então a gente fez uma visita ao continente, a gente foi com aqueles aviões da nossa Força Aérea Brasileira, os Hércules C-130, que é fantástico também. Grande, né? Grandão, né? Uma experiência única, assim, um barulho enorme, e atravessamos o Estreito de Drake, que é o mar mais perigoso, com as ondas. Então foi um negócio que chegamos lá, testamos absolutamente tudo, entendemos, vimos que muitas coisas não iriam funcionar, outras estavam certas, voltamos e montamos a nossa logística toda. Os navios partiram para lá, você imagina que mandou, já era, né? Então, assim, não pode mais ter erro. Na Marinha existe uma expressão que é surpresa nem boa. Então era assim, surpresa nem boa. A gente se preparou, fez um planejamento fantástico, um planejamento de logística fantástico, e foi para lá em dezembro e passou, no mínimo, acho que 45 dias lá morando na Antártica, no nosso isolamento social, que lançou com a presença do vice-presidente Mourão, foi até lá. Muitos ministros estiveram até lá, muitos presidentes de empresas, presidente da Caixa Econômica Federal teve com a gente. Então foi um evento petit comité, um evento para 100 pessoas, mas assim com um significado da nossa história, um significado de superação e de planejamento fantástico para a nossa atividade. Teve momentos de medo? Ah, sem dúvida. Muitos. Se eu falar que não, é mentira. Né? Muitos. A gente atravessou com botes mares congelantes, que no nosso briefing de segurança, se a gente caísse do bote, a gente durava 3 minutos. Então, congelava. Então, e a gente atravessava esses mares de bote até chegar nos navios, e nesses mares tinham baleias. É uma natureza muito, muito impressionante e nativa. Então, sem dúvida nenhuma, a travessia do Drake, eu voltei para a Antártica na minha segunda vez, dentro de um navio da Marinha, que é um navio fantástico, é um navio preparado para isso, mas eu, como civil, fiquei, obviamente, muito impressionado. As ondas e o medo, ele faz parte, sim, dessa travessia. Tem ondas grandes lá, Eu pensei que era esse mar que a gente... Não, na Antártica em si, você tem muitas baías que deixam esse mar calmo. Mas até você atravessar, quando você sai do extremo sul da América do Sul, que ali a gente está falando de Punta Arenas, no meu caso, você pode ir ou Ushuaia ou Punta Arenas, Chile ou Argentina. Eu parti do Chile. E quando a gente sai da área de canais e entra no mar aberto, esse mar aberto é o canal mais perigoso do mundo mesmo. As ondas passam de 10 metros de altura e para ficar bem, tem muito Dramin por aí.
É muito draminha, jogo da Zorra. Eu não ia nesse negócio nunca. Voltando ao o nosso live marketing mais comumzinho, menos aventureiro, menos perigoso, me perguntaram outro dia, para que aquele drive-in? Porque aqui a gente tem um drive-in enorme que fica em frente ao novo centro de convenções. O centro de convenções inaugurou logo depois veio a pandemia, aí o centro de convenções parou, certo? Sem eventos até agora, evento zero. Aí criaram o drive-in ali do lado de fora e as pessoas me perguntam assim, só serve para passar filme? Aqui tem algum outro tipo de serventia? Aí eu disse, eu não sei dizer não, mas tem um rapaz chamado Marcos Rosenthal, que sabe tudo de live marketing, que vai contar para a gente o que é que a gente pode fazer com o drive-in, além de assistir filme. Olha só, você já deu a dica na sua primeira frase. O centro de convenções fechou. E o que aconteceu? Abriu um drive-in. Então, o drive-in ele não está vindo aqui como uma retomada retrô, nem vintage do cinema mundial. O drive-in ele está vindo aqui. Retomada retrô é ótimo. Ele está vindo de fato como um espaço, uma possibilidade de espaço controlado, né? Com isolamento, de novo, com regras de acesso, circulação, setorização, protocolos de segurança, para acontecer o que você quiser. Então, naquele espaço, vai ter o mesmo uso com a sua primeira frase, que é o uso de um centro de convenções. Ele pode ser um centro de convenções? Pode. Eu posso fazer ali um evento corporativo? Posso. Eu posso fazer ali um lançamento de produto? Posso. Eu posso fazer uma festa de final de ano? Posso. Eu posso assistir um filme? Posso também. Então, o drive-in ele não veio para a gente dar somente um conforto de entretenimento. Ele, de fato, ele veio para a gente abrigar uma área para a gente poder ter espaços controlados. Muito bom. Agora, existem coisas na nossa atividade publicitária, na sua de live marketing, tudo que envolve marketing, que mexeram também com a área interna das corporações, né? As empresas, ao viverem aquela pandemia, algumas, a primeira postura foi logo, vamos colocar o pessoal home office e tocar a atividade remotamente, né? Outros aproveitaram para regularizar um pouco algumas coisas internamente que não iam bem, como a área digital, rever programa de cargos e salários, enfim, uma série de coisas internas da nossa vida, da gestão propriamente dita das empresas. E nós, nas associações, eu no Sinapro, você na Ampro, nós também conversamos com as nossas associados, né, para estimular o engajamento dos associados de alguma forma. Como foi essa atividade assim, mais associativa para vocês na Ampro durante esse período da pandemia? Perfeito. Essa é uma pergunta bem ampla, na verdade, porque, inclusive, a gente fez uma pesquisa recente para os nossos associados sobre muito do que você acabou de falar também, né? Qual foi o impacto dessas... Você imagina, os nossos eventos, eles não foram adiados, eles foram, de fato, cancelados. A gente até, como Ampro, fez uma campanha logo na largada, que era para não cancelar, e sim para adiar esses eventos. Mas, de fato, a pandemia se estendeu por um tempo e ainda se estende por um tempo muito maior. E os impactos nas agências foi devastador. A gente fez uma pesquisa que contempla qual foi o impacto de budget, receita dentro das agências, qual foi o impacto de atitudes que os empresários tomaram dentro das suas empresas. Então,
desde reduções salariais, desde reduções de tempo de carga horária, desde, então, assim, as atitudes, quem resolveu, quem entende que vai conseguir se segurar, quem é que vai buscar uma linha de crédito, que por sinal foi muito, muito discutido sobre isso, e até hoje, com muita dificuldade, de uma maneira nacional, muita dificuldade de maneira nacional, de conseguir viabilizar uma ajuda para esses empresários, né, e para essas empresas. Então, a Ampro fez um trabalho muito para dentro, para conseguir entender o que estava passando, que cada empresa estava passando. Agora, a gente tem 2 pontos que vale a pena a gente trabalhar aqui. A gente tem os pontos, de fato, efeito pandemia, né, redução. Eu não sei como é que, estatisticamente, a gente estava com um ano indo muito bem antes de pandemia para o live marketing. Então, as empresas estavam muito engajadas. E então, a gente tem que separar essas 2 frentes, né? O que a gente agiu de maneira pós-pandemia, né? Ou durante a adversidade da pandemia, e o que nós estamos resolvendo de assuntos anteriores à pandemia. Você mesmo colocou, organizar a casa, aproveitar para enxugar. Às vezes tem ajustes que as empresas precisavam fazer e não tinham feito, foco em alguma área que não estava sendo bem desenvolvida, como você bem colocou, o próprio digital. Mas é importante a gente colocar que a pandemia, ela trouxe esses assuntos anteriores com muita intensidade. O live marketing, ele tem como questões viscerais no nosso setor, que elas precisam ser colocadas. E o nosso dia a dia é de tanto trabalho e é de tanto sem tempo que a gente não desenvolve essas questões. Então, a gente tem questões que você conhece muito bem, como questões de bitributação, que são importantíssimas. Hoje, a publicidade tem a sua lei própria para evitar que isso aconteça, mas o live marketing não tem. Então, inclusive, nesse momento de pandemia, estamos com uma proposta de lei já no Senado. Inclusive, depois, se você puder compartilhar, eu posso passar o link para você, para votar sim, para evitar essa bitributação, para a gente acabar com esse trauma que trava a nossa economia do nosso setor. Então, tem questões sobre relações sustentáveis, que os nossos comitês da Ampro estão fazendo um trabalho fantástico. A gente tem um comitê que você deve conhecer, que é o Comitê de Relações Sustentáveis, que está fazendo um trabalho de um diálogo franco com os clientes. Então, cliente que no passado pagava em mais de 150 dias, e as agências eram verdadeiras financiadoras de clientes como esse. Hoje em dia, esses clientes estão dispostos a conversar, a entender que as coisas mudaram, que precisamos ter mais propósito, né? Então, todo esse trabalho, isso tudo é antes da pandemia, né? Uma relação, por exemplo, de concorrência no nosso mercado. Você imagina que hoje no nosso mercado abre-se concorrências com muitas empresas, né? Mais de 10 empresas. E a Ampro, por exemplo, ocorre muito na publicidade, viu? É terrível. E a Ampro, então, ela está fazendo um trabalho de conscientização, não só entre as agências, mas nos próprios clientes, de que chame, na medida do possível, obviamente, uma iniciativa privada, chame no máximo até 4 clientes. É uma campanha que é for pay, né? Ou você chama até 4 ou você paga para essa galera fazer. Exatamente. A gente cansou de ter oportunidade de uma verba para desenvolver uma concorrência. Então, tem questões anteriores à da pandemia, que são anteriores à linha de crédito emergencial, anteriores às confecções de protocolo, anteriores a tudo isso, que a gente, com a água que já está passando do nariz, a gente começa a vir para o que você acabou de colocar, que é o associativismo. Empresas que estavam distantes, hoje em dia a gente vê um movimento que a gente tem chamado de associativismo horizontal.
né? Que são esses associativismos dentro dos grupos de WhatsApp, que saem um pouco dessa formalidade da Sinapro, da Ampro, e que é basicamente grupos do setor, grupos de empresas do setor, que precisam dialogar, precisam compartilhar informação, precisam compartilhar angústias e desafios. Então, e a gente, como Ampro, como associação e como sindicato, a gente tem o dever de apoiar e escutar, porque esses grupos estão nascendo por todo o Brasil. Eu que fico com esse papel de vice-presidente de maneira regional e fico rodando o Brasil, eu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu fiz uma reunião com um grupo desse de associativo de live marketing, que é o que a gente coloca de associativismo horizontal, que hoje em dia está com 400 empresas somente no Rio Grande do Sul. Muito bom. Então você imagina que tem 400 empresas do setor precisando conversar e dialogar. E aí a gente tem um papel fundamental como associação de orientar, de abrir canais e de chancelar aquilo que a gente acredita. Então, isso acontece no Brasil todo. Sem dúvida. Muito bom essa questão. Eu queria agradecer outras pessoas que estão na nossa audiência, a Rita, CP Arruda, Elisa Matusui, quase simpática, Caio Business, Daniel, não vou conseguir pronunciar o nome, Schwartznaud, Waldnaus, é um companheiro seu aí, viu, Marcos? Ele também tem um nome bem complicado, que a gente nem botou para não ficar aqui errando. JT Bonés Personalizados, Ricardo Lopes, Rodrigo Gomes, do Rio Grande do Norte, Iago Maia. E eu queria dizer que a gente está bem pertinho do nosso final. Eu achei o conteúdo dessa live maravilhoso. Espero que o público tenha achado da mesma forma. Mas eu queria acabar com uma provocaçãozinha para você. A gente começa com uma provocação e acaba com outra. O Brasil vive 3 crises ao mesmo tempo. A sanitária, que é a pandemia, a econômica, que gira em torno do desemprego, da queda do crescimento, e a política. A política que essa falta de articulação nacional, esse governo errático que a gente tem aí, sem estratégia, bota uma lei, depois volta atrás, não é bem aquela, enfim, como é que a gente vai enfrentar esse cenário nacional com essas 3 crises simultâneas? Essa resposta do bilhão, né? Do bilhão. Eu, sinceramente, eu vou me colocar, não respondendo como bola de cristal, mas colocando como o meu papel dentro dessa sociedade, né? Eu entendo que o nosso papel hoje, de maneira da crise sanitária, é a gente esclarecer e criar a maneira mais segura de conviver com essa crise. Uma vez que, novamente, não tem bola de cristal e não se sabe se vamos conseguir ter uma vacina de fato, a gente precisa conviver e encarar essa realidade. Então, encarar de uma maneira segura, que é o que poucos estão fazendo. Então, eu acho que precisamos encarar de uma maneira segura e precisamos encarar isso de uma maneira responsável, dentro das nossas pessoas físicas e dentro das nossas pessoas jurídicas, né? Os nossos eventos vão precisar adotar absolutamente todos os protocolos de segurança para poder transparecer crédito. Hoje a gente vai precisar de crédito. A gente vai precisar que os nossos clientes acreditem na gente. A gente vai precisar que os nossos espectadores acreditem na gente. Então, para isso, a gente vai precisar convencer eles dando esse retorno de segurança dentro dos nossos eventos. Então, esse é o primeiro ponto com relação à sanitária. De maneira econômica, eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade com as nossas ações. Vou jogar de novo para as nossas pessoas físicas e jurídicas inseridas na sociedade.
a gente precisa não se desesperar e tomar nenhuma atitude que a gente vá se arrepender dentro das nossas empresas, dentro das nossas casas. Né? Então, as grandes demissões, a responsabilidade que a gente tem de empregador e conseguir enxergar esses lares, de conseguir enxergar essas famílias, de conseguir... Então, são pessoas, e a gente sabe que isso tudo gira a própria economia. Né? Então, dentro dessa figura econômica, a gente precisa conscientizar a cadeia produtiva. Então, é uma conscientização que a gente vem tentando fazer com os nossos clientes. É isso que a gente acabou de falar sobre uma relação que seja sustentável com o nosso cliente. Não existe a gente prestar um trabalho e receber 60 dias, 90 dias, 120 dias depois. Então, essa é a nossa forma responsável de fazer responsabilidade econômica, para a gente parar um pouco de falar do outro, né? Que, de maneira intangível, que o outro tem que fazer, que o outro tem que conseguir, etc. E a gente não assume isso no nosso dia a dia. Então, essa cadeia ela é uma cadeia produtiva, ela vai de cliente, agência, fornecedores, pessoas. Pessoas. No final das contas, somos pessoas. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade para lidar com esse tipo de relação. Acho que esse é o segundo ponto. Se eu for entrar na política, eu vou entrar só no que me compete de fato. Primeiro, juridicamente, na pessoa jurídica, é tentar auxiliar a política com a expertise que temos. Então, se temos condições de esclarecer melhor aos políticos, aos comitês científicos e essas organizações todas, da melhor maneira para essa economia voltar, esse é o nosso dever. O nosso dever, inclusive, de associação, também de estar ativo politicamente. Nós aqui no Rio de Janeiro estamos ativos também politicamente. Em outros, estamos ativos politicamente para a gente sentar numa mesa e tentar contribuir com o nosso conhecimento. Então, essa é a maneira que a gente consegue. Agora, na física, se dar o trabalho e aprender a votar, que a gente tem um talento singular de votar mal. Agora a gente está se aproximando aí de mais uma eleição e temos o dever de não dar continuidade ao que viemos fazendo durante toda a nossa história. Então, eu acho que é um pouco de consciência. Mal, o Rio de Janeiro que o diga, né? A gente tem um talento, a gente tem um talento maior. É impressionante, isso é um resquício de capital, de funcionalismo público pesado, mas a gente também, ao mesmo tempo, não pode se confortar com esse discurso. A gente tem que participar, o empresariado tem que estar ativo, a gente tem que estar fazendo a nossa parte, senão pichar e falar do outro é muito fácil. Levantar, arregaçar a manga como você está fazendo na Sinapro, como a Amplo, como todos os trabalhos voluntários e os empresários de maneira voluntária para ajudar as nossas cidades, o nosso país, que são elas. Gente, vai ser o Marcos Rosenthal. Foi uma live extraordinária. Eu quero muitíssimo agradecer a sua disponibilidade de ficar essa 1 hora conosco. Tenho certeza que entre todo esse público que assistiu, tem muita gente do segmento de live marketing, gente que eu conheço aqui, que veio assistir, e depois essa live vai ficar lá no nosso GTV, disponível para as pessoas que não puderam acompanhar presencialmente. Eu quero, antes de passar a palavra para Marcos se despedir, agradecer a audiência também e dizer que na próxima semana temos mais uma edição do Tamo Junto, no dia 13, com Suemi Temporal, conversando com Marcelo Bernardino, que é o cliente, diretor de mercado e produtos da LabCheckup, que vai falar sobre o setor de saúde e a pandemia. Eu quero que o Marcos agora fale aí para a audiência, agradecer o público que nos acompanhou. É isso, Vera. Primeiro, queria agradecer a você,
a todo o seu time, né, que fica aí nesses bastidores das nossas reuniões. Parabenizar a Sinapro de um modo geral, a Sinapro Bahia, em especial, há um trabalho também que vem desenvolvendo. Dizer que o trabalho do associativismo, ele não é um trabalho fácil, você sabe disso. Ele não é um trabalho que aparece, né? Muito pelo contrário, as pessoas acham que esse trabalho ele tem uma dificuldade enorme de colocar ele e de dar voz para o trabalho voluntário. Então, convencer e tentar inspirar de alguma maneira, dentro dessas duas frentes voluntárias, as pessoas a se engajarem um pouco mais em qualquer ambiente, seja na escola de seus filhos, seja nas suas associações de setor, mas que de fato participem de maneira voluntária e façam esse tipo de trabalho, porque ele não vem como os outros trabalhos, mas ele tem uma importância fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, queria agradecer a todo mundo que escutou, teve a paciência aí de estar escutando um pouquinho do Live Marketing. Espero não ter sido muito cansativo, espero poder ter contado algumas histórias, no mínimo, diferentes. Muitas. Que a gente andou por aí, que a gente tem a alegria de ter realizado e vivenciado. E vamos torcer. Outro dia eu participei de uma live e eu escutei, era para terminar com uma palavra. E eu copiei a palavra do Márcio Escher, do Banco de Eventos, que ele falou sobre revanche. Eu acho que a gente está precisando de uma forra. Eu acho que o mundo está precisando de uma forma, que a gente tenha uma bela forma, que a gente consiga virar muito bem essa página e que a gente olhe para trás e tenha visto que foi realmente um desafio e um desafio muito triste que ficou no passado. Então, é torcer para o futuro melhor. Obrigada. Beijo, muito obrigado a todo mundo. Beijo grande. Beijo, Marcos. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.